Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de sábado para vocês. Que Deus possa ministrar aos nossos corações através da palavra dele nessa noite. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente. A palavra de Deus ela diz assim, no livro de Neemias, no capítulo de número 2, no versículo de número 1. Diz assim a Bíblia. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto vinho diante dele. Eu peguei o vinho dele e dei ao rei, o vinho e dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante do rei na presença dele. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Nossa vida é um resultado do somatório de vários fatores. Entre os principais fatores, a consequência de nossos atos e decisões, as consequências do pecado em nossas vidas, a consequência do pecado no mundo, o plano de Deus para as nossas vidas, tudo acontece com o conhecimento e o consentimento do Senhor. Nossa vida segue o seu curso e muitas vezes ela muda de direção devido a um ou a um conjunto desses fatores que eu acabei de falar. Alguns levam uma vida boa e estão satisfeitos com os desfechos e aquilo que acontece na sua vida, o curso, aprovam o resultado. Outros se deparam com momentos de dificuldade, doenças, divórcio, separação, morte prematura, dentre tantas e tantas outras mazelas que estão possíveis, a todos nós. E quando nos encontramos ou nos deparamos com esse tipo de dificuldade, nós recorremos à graça de Deus. E a graça, ela é uma intervenção de Deus. Deus não é um manipulador do processo, mas Ele nos agracia com a sua intervenção. Então a primeira ação da graça é nos trazer paz e confiança, para que possamos receber qualquer notícia sem entrar em pânico, porque o pânico nos leva ao medo e à revolta, sem acrescentar solução. Quando a calamidade chega, nós precisamos fazer uma escolha, isso é fato, irmãos. Você pode ficar com raiva de Deus e ficar se perguntando o porquê. Ou então você pode dizer, Senhor, não importa o que aconteça, eu sei que tens poder e graça para me sustentar e para intervir nesse processo. Como agir quando sabemos dos problemas, quando as lutas vêm? A primeira atitude de Neemias foi tomar conhecimento do problema. Ele soube por Hanani que a cidade estava destruída, que os muros estavam fendidos, as portas queimadas, e aí ele começa, a partir do momento que ele tem um conhecimento, e o conhecimento no processo, o conhecimento do processo e do deserto, ele vale ouro. Eu sempre digo isso aqui no canal. E a partir do momento que temos o conhecimento do problema, nós devemos utilizar os recursos da graça de Deus. E aí Neemias, ele ora, ele jejua, ele madruga, ele busca o Senhor pela palavra, ele canta louvores, ele utiliza todos os recursos. A graça sempre vai ser graça. Ela não vai deixar de ser graça porque oramos, madrugamos, jejuamos. Isso não vai nos credenciar ao milagre. A graça é favor imerecido. Isso são recursos da graça, sim. Vão nos colocar numa posição onde estaremos ali, talvez, disponíveis para receber ou não a bênção de Deus. Porque é graça. Deus pode dar como pode não dar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, Neemias entende isso. Mas ele não só entende o problema, ele não só utiliza os recursos da graça, mas a vida de Neemias, ela era uma vida diante do Senhor. O caráter de Neemias era um caráter de alguém que buscava a Deus, que alguém que tinha uma presença diante do Senhor. Quando nós notamos alguns aspectos dele diante do rei, e colocando o rei, claro que ali era um rei persa, mas colocando a nossa vida, trazendo esse rei como se fosse o próprio Deus, e a nossa vida diante do rei, do Senhor. Neemias era copeiro, era um homem de extrema confiança, porque o copeiro era aquele que experimentava o vinho do rei. Se houvesse algum veneno, o copeiro seria aquele que morreria até mesmo para experimentar o vinho do rei. Então o rei teria que confiar muito naquele homem. Imagina se fosse alguém que estivesse dentro de um complô contra o rei. Ele experimentaria ou na verdade fingiria que experimentou e daria o cálice, a taça com vinho envenenado para o rei. Então o copeiro era alguém de muita confiança, tinha intimidade com o rei. O copeiro tinha o direito de se aproximar do rei.
E como o texto nos mostrou, ele nunca tinha entrado na presença do rei com semblante triste, ele era um homem de alegria. Estava na presença do rei alegre. Essas são algumas exigências da nossa experiência com Deus. Deve ter isso. Se não tiver, temos que ter a confiança do Senhor, intimidade com o Senhor. O direito de se aproximar dele nos foi dado na cruz, mas devemos ter a vontade de se aproximar dele, que às vezes falta muito isso. Servir ao Senhor com alegria e não com tristeza, com pesar, porque servir a Deus não é um peso. Às vezes a gente vê a pessoa servindo ao mundo, servindo ao pecado, servindo a falsos deuses, à idolatria, com tanta alegria, e nós conhecemos o verdadeiro Deus e servimos com tanta tristeza, com tanto fardo, como se fosse um peso. Neemias servia com alegria. O seu serviço não era encarado como uma obrigação, um trabalho escravo. Ele sempre se apresentava diante do rei com alegria. Você quer alcançar, irmão, irmã, a graça do Senhor? Você quer mudar o seu destino, ou um destino inevitável que se apresentou na sua vida? Não basta apenas orar, jejuar, ler a Bíblia, madrugar, louvar. Para que isso tudo seja feito, e produza algum efeito, você deve ser fiel, deve ser íntimo do Senhor. Você deve ser constante. Você deve ser alguém que de fato sirva com alegria, se apresente com alegria. Deus não quer só as suas súplicas, as tuas orações, o teu jejum, não. O nosso Deus não é o Deus, esses deuses falsos no mundo, que só querem saber de oblação, só querem saber de adoração, porque é o próprio inimigo que está por trás desses falsos deuses. Só quer saber de adoração e exaltação, e o nosso Deus, ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda exaltação, ele é digno de toda honra, mas ele quer o seu coração. Mas ele quer a sua vida, ele quer que você seja íntimo, ele quer que você se apresente diante dele. Ele vai intervir no processo da sua vida, mas antes, ele quer o seu coração totalmente entregue. Pega esse coração. E às vezes o nosso coração é bem duro, né? Às vezes o nosso coração é bem difícil. Coloque esse coração no altar do Senhor e fala: Senhor, eu entrego. Está aqui, Senhor. Incrédulo muitas vezes, magoado, ferido, cansado, mas está aqui o meu coração. Senhor, eu venho o Senhor, a minha vida, entregar. Eu venho, Senhor, colocar diante do teu trono, como Neemias se apresentou na presença do rei com alegria, com fidelidade, com intimidade. Senhor, que assim seja a minha vida contigo. Agora, Senhor, intervenha no processo, intervenha no meu deserto, intervenha, Senhor, no meu processo, nos caminhos, nos rumos que a minha vida tomou. O teu Deus é um Deus interventor. O nosso Deus é um Deus de intervenção, é um Deus de milagres, é um Deus que muda cenários. Neemias entendeu o problema que ele vivia e sabia que só seria possível uma transformação daquele cenário mediante uma intervenção sobrenatural de Deus. E por isso ele se apresentou diante do Senhor aprovado. Chegou a hora, minha irmã. Chegou a hora, o tempo, meu irmão, minha irmã, de se apresentar diante do Senhor. De se colocar com alegria. Não lamuriando, não entristecida com um ânimo lá embaixo, sem disposição, sem força. Neemias tinha todos os motivos para não ir a Jerusalém, para não reconstruir aquela cidade. Tudo era contra. Ele poderia se afundar em desânimo. Afinal de contas, aquela cidade já estava naquele estado já há décadas. Ele tinha todos os motivos. Seria muito mais cômodo. Ele não dependia daquela cidade para nada. Ele nem sequer morava naquela cidade. Não era nem problema dele. Ele estava bem, ele era copeiro do rei. Em Suzã ele tinha um bom emprego, uma boa posição, comia do melhor, tinha conforto, tinha tranquilidade. Ele abriu mão de tudo aquilo para buscar algo, para entrar numa zona de total desconforto, para buscar algo que era para o reino de Deus, que era a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus nos tira do conforto. E às vezes a vontade de Deus nos tira de posições privilegiadas, que foi o Senhor que nos colocou.
Mas às vezes nós esquecemos de olhar para o lado, para pessoas que necessitam. Neemias poderia ter esquecido dos habitantes de Jerusalém, dos seus irmãos, dos seus amigos. Ele poderia ter abandonado, ter esquecido. Não, eu estou bem aqui em Suzã. Mas ele entendeu. E ele se dispôs. Uma clara tipologia de Jesus, porque Jesus ele poderia ter nos abandonado, nos entregado aos nossos pecados. Ele deixou o esplendor da sua glória, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós. Ele poderia ter continuado na glória, como Neemias poderia ter continuado em Suzã. Eu não sei em que posição de honra, em que posição de conforto que Deus te colocou, mas eu sei que talvez Deus esteja te levando a uma posição de desconforto, a um processo, a um deserto, a uma situação, por algo ou por alguém. Porque é propósito. Porque Deus tem um projeto. E o Senhor, que está colocando em ti, no teu coração, esse desejo, como colocou no coração de Neemias, te dará todos os meios e recursos para que essa boa obra que se iniciou venha a ser finalizada, para que uma grande obra de reconstrução, de restauração, de restituição venha a ser feita. Eu creio na minha vida, creio que Deus está fazendo isso na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha amada irmã, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal. A palavra, ela nos diz assim, e a nossa meditação vai estar no texto que está lá no Evangelho segundo João, no capítulo de número 20, no versículo de número 13, diz assim: E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Os discípulos, eles pensavam, eles achavam que Jesus seria rei sobre Jerusalém. Eles tinham essa certeza. Eles tinham um pensamento de que o Messias seria salvação contra o jugo romano, contra o Império Romano. Mas quando Jesus morre, eles viram toda aquela ideia, ela caindo por terra, ela indo por água abaixo, E acabou ali para eles aquilo que seria uma ideia de um revolucionário, de um rei, de um descendente de Davi que suscitaria novamente a dinastia de Davi, que levaria Israel de volta aos dias de glória da época de Salomão. Então a decepção deles foi muito grande. Eles literalmente estavam derrotados, decepcionados, tristes. E Maria, dentro desse contexto, ela foi chorar. Lá no sepulcro, lá no túmulo. Então assim, no projeto humano, no projeto, digamos, dos discípulos, o projeto material, como eu falei, Jesus restauraria o reino de Israel e assumiria o trono em Jerusalém. Seria um reino terreno, Era o que eles conheciam, era o que eles pensavam. Porém, no projeto de Deus, Jesus restauraria o reino espiritual e assumiria o trono na nova Jerusalém, que é o reino espiritual. Jesus, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então, de fato, ali ele assume o seu papel e o projeto. Maria havia tido uma experiência pessoal com o Senhor Jesus de libertação. Por isso ela amava muito o Senhor. E ela foi ao túmulo justamente para poder chorar, ali lamentar daquele momento que ela estava vivendo, que ela estava passando, olhando para baixo. O texto ele mostra isso. Ou seja, olhando para a dificuldade, para o problema, para a morte, para as impossibilidades. Seus olhos estavam como que fechados naquele contexto. Naquele momento, ela não podia enxergar o projeto de Deus, porque ela estava olhando para o projeto do homem, para o seu projeto, que tinha sido fracassado, que tinha sido frustrado, o projeto terreno. Ela procurava um Jesus morto, porém ele estava vivo. Ela procurava soluções humanas, porém Deus tinha projetos e soluções muito maiores do que o que ela poderia imaginar, pensar. E quando ela chega ali, Jesus pergunta a ela: por que choras? Jesus estava ali vivo, por isso não havia motivo para choro. Ele estava vivo, ele não tinha necessidade de ela chorar. Não chore
Por que choras? Foi a pergunta dele, né? E quando nós trazemos isso para a nossa vida, para o nosso contexto, às vezes nós choramos por causa do nosso problema, tendo um Senhor que é vivo, tendo um Senhor que pode resolver os nossos problemas, que pode mudar. Então, quando Jesus chama aquela mulher pelo seu nome, ela na hora, imediatamente reconhece. Foi aquela grande chave de mudança. E ela chama ele de Rabone, que quer dizer mestre, aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que orienta. Quando ela é chamada pelo seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós entendemos realmente, quando nós aceitamos realmente o projeto de Deus e entendemos que o Senhor tem sim poder para mudar, é quando nós aprendemos, no meio das lutas e das provações, das dificuldades, nós aprendemos que o Senhor, Ele nos conhece. Quando nós vemos realmente, se torna uma experiência, não é uma teoria, é uma experiência. Nós entendemos de fato que Jesus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Chamar pelo nome é algo muito particular. Quer dizer também que Ele conhece o teu problema e que Ele tem poder para solucionar. Não me detenhas, foi o que Ele disse. Não deixe que os seus pensamentos atrapalhem a obra de Deus na sua vida. Não permita com que as impossibilidades venham a ser uma realidade. Não. A realidade deve ser o teu olhar de fé. Creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Eu não sei pelo que você vem passando, mas o Senhor que está te entregando nessa noite esta palavra, Ele tem poder de realizar um milagre. Jesus, Ele se revela a Maria, Ele fala, vai avisar aos seus irmãos que eu estou vivo. Vai proclamar, vai anunciar, vai compartilhar daquilo que você viu, das experiências. Quantas vezes Deus faz assim conosco? O Senhor se revela a nós no meio da luta, no meio do problema. Ele mostra que Ele é Deus vivo, que Ele não é um Deus sofrido lá naquela cruz, que está lá naquela imagem, naquela estátua. Não, Ele saiu da cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vivo está e Ele tem poder para mudar as nossas vidas, para transformar e para que venhamos a anunciar esse poder, que o nosso Deus é um Deus que cumpre desígnios. O projeto de Deus não é como você pensa, minha irmã, meu irmão. Não é pela lógica humana, é pelo poder de Deus. Jesus está vivo. Só Ele pode mudar. Só Ele pode transformar esse cenário. Não chores. A pergunta na verdade, a pergunta que Jesus faz para Maria é: por que choras? E ela fala: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou seja, ela não sabia onde Jesus estava. Ela não sabia o que tinha acontecido. E quantas vezes nos vemos assim no meio das dificuldades, perdidos, sem saber onde Jesus está, sem saber quando é Ele que está falando, quando é Ele que realmente está orientando, dizendo vai para a direita, vai para a esquerda, faça, não faça. Eu não sei aonde o puseram. Só que Jesus se revelou. Jesus mostrou: estou aqui, sou eu. E ela pôde entender, realmente. E ela descobriu realmente o projeto de Deus. O Senhor não quer que você esteja desorientada, desorientado. Nessa noite, Deus quer te dizer o seguinte: eu quero me revelar a você. Eu quero ser íntimo. Eu quero ser solução para as diversas dificuldades e lutas nas diversas áreas da sua vida. Eu quero mudar os cenários, porque eu não sou um Deus morto, eu sou um Deus vivo. Os deuses do mundo são mortos. Os deuses desse mundo não salvam nem a si mesmos. São deuses de gesso, são deuses de madeira. O nosso Deus não. Na mão dele há todo o poder, todo o domínio para mudar toda a situação. Descansa, confia. Hoje o Senhor está se revelando a você. E Ele quer diariamente se revelar e mostrar o poder dele na sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.